Você que é profissional da saúde, farmacêutico, médico, enfermeiro ou psicólogo, na aula de hoje a gente vai falar sobre os antipsicóticos de terceira geração ou os novos antipsicóticos. E o que é que esses novos antipsicóticos têm de tão diferente daqueles que a gente apresentou nas duas aulas passadas? A gente falou sobre os antipsicóticos de primeira geração, que eram aqueles que bloqueavam os receptores de dopamina, do tipo D2, que eram as fenotiazinas e as butirofenonas, a clorpromazina e haloperidol, respectivamente. Depois a gente falou sobre os fármacos de segunda geração, que além de bloquear os receptores da dopamina, do subtipo D2, eles também bloqueavam os receptores da serotonina, do tipo 5-HT2A. E agora a gente vai falar sobre os fármacos de terceira geração. Então vamos lá. O que é que diferencia, o que é que faz com que eles tenham características próprias? Primeiramente, vamos dar o nome para esses fármacos para que a gente fique mais familiarizado. São eles aripiprazol e brexpiprazol. São fármacos bastante utilizados no tratamento de psicoses, no tratamento de pacientes com esquizofrenia, mas também em outras condições médicas eles são utilizados com bastante sucesso. A característica fundamental desses fármacos, que possibilita que eles tenham bastante sucesso na clínica, é justamente o fato deles serem chamados de Goldilocks. O que são Goldilocks? Uma tradução que a gente gosta muito de utilizar se chama no ponto exato. Os pacientes portadores de esquizofrenia, quando eles fazem o uso do medicamento antipsicótico, eles costumam apresentar um embotamento, ou seja, eles costumam ficar, de certa forma, um pouco apáticos. Isso se deve justamente ao bloqueio dos seus receptores de dopamina. Isso acontece tanto com pacientes que fazem uso dos antipsicóticos de primeira geração, os típicos, como com aqueles pacientes que fazem uso dos antipsicóticos de segunda geração, os atípicos. Isso é independente. É lógico que os fármacos atípicos, eles têm uma menor tendência a causar esse tipo de reação, mas também acontece. A grande vantagem dos fármacos de terceira geração, os novos antipsicóticos, é que eles conseguem atuar no ponto exato, ou seja, eles conseguem esfriar o paciente e, ao mesmo tempo, esquentar o paciente. Isso acontece por quê? Porque, além deles serem antagonistas dos receptores da dopamina, eles também são agonistas desses mesmos receptores. É uma característica toda própria desses fármacos, aripiprazol e brexpiprazol. Então, eles conseguem, no mesmo receptor, fazer uma ação antagonista e agonista, fazendo com que você esfrie o paciente, ou seja, faça a remissão dos seus sintomas, mas quando ele está ficando um pouco lento, ele dá uma esquentada. É algo fantástico que esses fármacos conseguem possibilitar aos pacientes. Então, essa é a grande característica dos fármacos de terceira geração. Podem ser usados conjuntamente a outras medicações, tanto os de primeira quanto os de segunda geração, e têm obtido um sucesso bastante significativo. Você gostou dessa série? Então, tivemos os fármacos de primeira geração na primeira aula, tivemos os fármacos de segunda geração na segunda aula, e aqui fechando a terceira aula sobre os fármacos antipsicóticos de terceira geração com aripiprazol e com brexpiprazol.